Olá a todos, meus queridos amigos que acompanham aqui o novo podcast, o Entre Mares Podcast, este podcast que passa em simultâneo no meu canal do YouTube, Hélder Correia, Espiritualidade e Consciência, para quem já conhece ou quem não conhece, e o TV Consciência Próspera, esse canal, esse mítico canal, que já é um clássico dentro aqui da comunidade espiritualista, que leva a espiritualidade com sentimento e com responsabilidade. E é isso, mais um episódio, é o 7º episódio. Como vocês sabem, eu já expliquei que os primeiros convidados que eu tenho tentado trazer são pessoas com quem eu tenho uma amizade ou uma admiração, mas fundamentalmente alguém que causou alguma diferença na minha vida ou alguma relevância. E hoje é o caso de uma amizade, é uma pessoa que já esteve 2 vezes no meu canal, do Hélder Correia, Espiritualidade e Consciência. A primeira live que eu tive com a minha querida convidada, a minha amiga, foi sobre como despertou todo esse lado da projeção da consciência, alguém que também tem obras literárias onde fala do fenómeno anímico, da projeção astral, falou sobre as suas experiências. Uma outra live que eu também tenho lá no canal, falámos sobre os veículos de manifestação da consciência. E hoje nós vamos falar sobre as experiências de contato e maturidade consciencial. Eu estou aqui a ler porque houve aqui umas sugestões, eu já vou falar sobre isso, que também acho importante trazer isso. Portanto, experiências de contato e maturidade consciencial com Liliane Moura, minha querida amiga. Vamos recebê-la aqui no Entre Mares Podcast. Fiquem desse lado. Muito obrigado. Mais demoras, vou adicionar aqui a minha querida amiga Liliane Moura. Eu tirei Tudo bem? Tudo bem, Liliane, minha querida Tudo amiga. ótimo. Agora melhor ainda participando aí desse programa maravilhoso. Que apresentação linda, né? Aquele mapa das ondas. Olha só, e foi o querido, um amigo que temos em comum, aliás, foi graças a esse amigo que eu conheci a Liliane, que foi o Diego Roque, foi ele que fez aqui. Nossa, parabéns para o Diego, maravilhoso. Que linda aliás, entrada. o próprio nome era um projeto que nós íamos ter, os dois, que não foi para a frente, mas o nome foi ele que também, na altura, gerou. E depois eu decidi fazer o podcast, ele ajudou-me com toda a arte e toda a ideia, e eu acho que ficou bonito, e só tenho a agradecer, não só por isso, mas por ele também falar na Liliane, que senão nem sequer eu não conhecia. E eu acho que o Diego tem esse papel um pouco de trazer pontes e de criar conexões. Ele faz muito isso. E é isso, é um prazer. Obrigado por estar novamente aqui comigo, Liliane. Já é a 3ª vez. Eu que agradeço o convite. E é engraçado que tem sido, desde a sua apresentação, onde contou a história, compartilhou connosco a história, depois falar dos veículos de manifestação, o duplo etérico, todas essas coisas que são essenciais para nós compreendermos aquilo que somos, além do corpo físico, não é? Claro. E agora chegarmos aqui, e eu enganei-me, eu até estava aqui a ver para dizer corretamente aqui o título, porque eu vou compartilhar isso com as pessoas que estão-nos a ver, uma conversa que nós tivemos em bastidores, onde eu sugeri inicialmente títulos sonantes como Contacto Estelar e não sei o que mais. E a Liliane, do seu jeito educado e que me fez entender qual é o derradeiro propósito de estarmos inseridos nisto, nós que vivenciamos estas coisas. E eu fiquei a admirar ainda mais a Liliane por perceber que a Liliane segue essa linha que eu tanto estimo e tanto gosto, porque eu também passei por uma fase de fascínio inicialmente, quando comecei a ter lucidez projetiva, e depois percebi que havia muito mais por detrás de um simples escape, de um simples fenómeno. Havia algo que me engrandeceu bastante, que me conectou com algo mais do que aquilo que eu pensava que era. E, portanto, conhecer pessoas que eu admiro e que tenho a oportunidade de ter uma amizade é muito bom. E eu agradeço a Liliane por me ter elucidado sobre o que trazer da melhor forma. Imagina, isso aí foi um bate-papo que nós tivemos, né? No celular. Sim. E eu acho que um vai agregando ao outro e a gente vai construindo junto, né? O mesmo olhar, o mesmo caminho. Foi isso que aconteceu e nós chegamos nesse denominador comum. É isso aí. Liliane, para a primeira conversa, eu fiquei pensando, quando é que foi que a Liliane, derivado desde a sua infância, começar a ter esse contacto mais amplo? Quando é que foi que a Liliane percebeu a grandeza consciencial que existe por detrás de todo esse contacto? Perceber
que há muito mais do que esse vislumbre. Quando é que chegou esse clique onde a Adriana percebeu? Não, isto verdadeiramente é algo que ajuda, que me ajuda e que ajuda quem eu poderei eventualmente. Não sei se depois chegou mais tarde a divulgação e trazer-se à imagem pública, mas quando é que foi isso? Você consegue se lembrar quando é que começou a perceber essa relevância que tem a espiritualidade? Olha, Helder, eu tive algumas situações na minha vida, na minha infância, na verdade, né? Que eu poderia dizer que cada situação que eu passei foi somando algumas coisas que eu fui, na hora que eu tive mesmo a experiência fora do corpo, até eu ter a primeira experiência fora do corpo e o contato com os nossos amigos das estrelas e os nossos amigos espirituais também, até mesmo antes disso eu tive o avistamento, né, de naves no céu, ou fenômenos anômalos, né, podemos falar. Hoje em dia está aí todo mundo falando em UAPs, né? Exato. Então a gente pode falar de qualquer forma que todo mundo vai entender. Eu, na minha infância, eu tive... desculpa que estão chamando aqui no... Tranquilo. Você quer ir lá que eu falo aqui? Não tem problema nenhum. Na minha infância, eu tive uma situação que eu estava com meu irmão e a gente estava numa avenida aqui em São Paulo. Eu deveria ter uns 8 anos de idade e ele 9 anos. E nós estávamos dentro de um carro, meus pais dirigindo, e houve um acidente de um motoqueiro com um ônibus. E esse motoqueiro entrou debaixo do ônibus. E aquela cena, para mim, foi assim uma coisa muito intensa, muito forte. Foi o primeiro questionamento que eu tive, não só eu e meu irmão também. Nós ficamos tão tristes, choramos tanto, porque a gente não sabe se a pessoa morreu ou não, porque começou a juntar um monte de pessoas. Naquela época não tinha celular, não tinha nada. Então, várias pessoas ali, meus pais seguiram em frente, mas eu fiquei dias e dias matutando aquilo na mente. Para onde foi aquele motoqueiro? Se ele morreu, para onde ele foi? E foi aí que começou eu parar e questionar. E no dia seguinte fui para a escola e eu estava muito triste. Minhas amigas perguntavam: o que você tem? Eu falava: não, aconteceu um acidente. Foi a primeira vez que eu vi um acidente tão forte assim na minha frente, né? E eu acho que aquele jovem morreu, aquele moço morreu. E eu fiquei questionando para onde será que... Onde ele está agora? Se ele morreu, cadê ele, né? Será que existe alguma coisa além daquele corpo físico que eu vi entrando debaixo do ônibus? E aí eu guardei isso muito forte dentro de mim, e meu irmão também. Passaram algum tempo e depois eu cresci um pouco mais. Uma amiga minha, que também estudava nessa escola, ela apareceu em casa do nada e ela me falou, me abraçou. Ela abriu a porta, minha mãe abriu a porta, ela entrou. Eu falei: o que você está fazendo aqui, Marcinha? Ela me abraçou e falou: meu pai morreu. E quando ela falou isso, dentro de mim veio uma calma, uma tranquilidade tão grande de poder abraçá-la e envolvê-la com uma paz interna. E eu não sei de onde eu peguei aquela paz, porque eu era uma criança, eu tinha uns 10 anos de idade, 11 anos de idade, eu poderia muito bem entrar num drama também, ou chorar muito, ou perguntar coisas, como que ele morreu, de que forma. Não, simplesmente é como se a paz tivesse me incorporado naquela hora e eu simplesmente abracei essa minha amiga e ficamos um tempinho abraçadas assim. Ela dormiu uns 4 dias em casa, que inclusive até esse final de semana nós fizemos um encontro. A gente sempre faz alguns encontros mensalmente, né? São amigas de 6 anos de idade, imagina quantos anos, né? Nossa. Ela lembrou exatamente disso também. Ela falou: Lili, você foi o meu porto seguro. Quando eu perdi meu pai, você não falou nada, mas o abraço que você me deu, que até hoje eu guardo, aquilo me trouxe uma paz, um contentamento tão grande de que eu sabia que meu pai estava bem em algum lugar. E aí nós fomos sentar na cama do meu pai, que tinha uma janela em frente, e era de noite, e eu olhei, tinha muitas estrelas. E eu olhei para as estrelas e falei para ela assim: Marcinha, olha aquelas estrelas. Em algum ponto ali, seu pai vive. Tenha isso na sua mente. Da onde eu tirei isso, Helder? Mas era... Então, você ainda não tinha aquelas experiências vívidas astrais. Então não.
Já era algo que impulsionava intuitivamente a Liliana. Exato, exato. Alguma coisa que eu tinha e trazia dentro de mim. Eu não tinha tido ainda a lucidez na minha primeira experiência fora do corpo. Foi aí, depois de um ano, que eu comecei a ter. Eu vi primeiro os avistamentos no sítio do meu pai, né, em Santa Isabel, numa cidade aqui perto. E nessa noite mesmo eu fui dormir e eu tive a paralisia noturna, a catalepsia projetiva, que a gente não consegue se mexer, acorda, a nossa consciência desperta no meio do processo e você não consegue chamar, acender a luz, querer levantar, nada. Dura alguns segundos, para a gente é uma eternidade, porque é dramático, né? Porque você não sabe o que está acontecendo. Eu achei que eu estivesse morrendo. E aí você se descola, se descoincide do corpo físico, o seu espírito, né? Podemos chamar de corpo energético, corpo espiritual, psicossoma, espírito apenas. Então, você se desconecta e tem a experiência. Foi aí que eu me encontrei com um casal de seres extraterrestres, porque eu fui abduzida extrafisicamente para uma nave. E aí tudo começou. Então, eu comecei os meus questionamentos, primeiro sobre a morte, para onde nós vamos. Era esse segredo que eu queria descobrir. E aí, quando eu tive essa primeira experiência fora do corpo, eu tive a certeza de que eu não morria. Ninguém morria. A gente só usava um corpo físico por algum momento, porque existia um outro tipo de vida, num outro plano, que nós poderemos chamar de espiritual ou astral. E aí começaram as minhas experiências, tanto espirituais, como também com os amigos extraterrestres, que também saem dos seus corpos para também ter a experiência fora do corpo e nos encontrar. Então foi aí que começou tudo. Exatamente, eu vou querer até tocar nesse ponto, porque por algumas coisas que eu às vezes ouço, mas eu vou deixar já aqui apontado para a gente já falar sobre isso. Mas antes eu queria perguntar uma coisa a Liliana, porque eu vejo uma semelhança, um paralelismo para com a minha vida, porque eu também me sentia inconformado, digamos, e a ideia da morte não me fazia-me confusão. Fazia-me confusão e depois, não criticando a religião, mas eu cresci num seio católico, não é? Não estou a criticar, mas havia coisas que não só o ser católico e falar na morte, mas havia coisas às vezes num filme, às vezes em algo que eu ouvia, falar em espíritos. Portanto, a ideia da morte sempre teve dentro de mim com essa não conformismo, não me conformava. Eu queria saber mais, tal como a Liliana. A tua pergunta que eu quero fazer é, você acha que... Porque há pessoas que nem sequer pensam em ver fora da caixa o contexto vingente, o contexto que estão a viver na matéria, nem sequer pensam nisso. Então eu pergunto, este autoquestionamento, esta não conformidade, esta busca, ela surge por alguma coisa que já está predestinada a acontecer, a fervilhar dentro de nós? O que é que você acha disso? Olha, Helder, por muito tempo eu pensei que cada pessoa tem uma história, né? Tem um passado. Então, tem a sua assinatura espiritual, vamos dizer assim, que ela traz para quem acredita em reencarnações, traz de vidas e mais vidas passadas, e também durante os períodos intermissivos entre vidas, né? Que é durante o período plano astral, antes de reencarnar novamente. Eu escolho acreditar nessa crença hoje, pelo menos por enquanto, porque é o que me valida algumas experiências que eu tenho fora do corpo, inclusive de retrocognições ou regressões de vidas passadas, já até comprovadas por mim mesma a veracidade de algumas delas e tudo mais. Então, eu passei muito tempo achando que a pessoa vem com uma certa assinatura, uma predisposição, devido a tudo que ela já aprendeu em outras vidas, e trouxe, né? E ela poderia, num start, de repente, num momento da vida dela, acontecer algo que ela pudesse direcionar o olhar dela para a espiritualidade. Mas eu comecei a perceber e comecei a pensar assim, inclusive até quero pedir para você pensar junto comigo para ver o que você acha sobre isso. Se existe a possibilidade de nós termos tanta bagagem de tantas outras vidas, se isso for realmente real, né? E a gente traz, por que não
por que não? E num determinado ponto dessas nossas vidas passadas, a gente teve um delay. A gente teve um vazio de que você não tinha a espiritualidade em si desperta e certo. Que a gente pode ter patinado muitas vezes em coisas mundanas mesmo, né? Coisas que não tem nada a ver com o mundo espiritual, com a espiritualidade em si. Então, vamos imaginar, se pode ter acontecido um delay desse, por que não uma pessoa aqui, reencarnada, que nunca teve contato com a espiritualidade, nem em outras vidas, o start começar nessa vida, de repente? Por algum motivo, alguma situação, por exemplo, um acidente de um ente querido dessa pessoa, que ela está tão machucada, tão dolorida pela perda, e faz com que ela queira entender melhor o processo. Mas ela não tem bagagem nenhuma da espiritualidade. Mas, de repente, é um start para ela começar a estudar e ver se realmente isso é ou não é real. Geralmente, as pessoas começam para se conformar e para ser solidário com ele mesmo. Né? É um consolo para amenizar a dor da perda. Estou dando um exemplo, né? Pode ser qualquer outra coisa. De repente, aquela pessoa executiva que trabalha numa multinacional, de repente, existe um programa dentro da empresa que é para funcionar junto com o ecossistema, com a ecologia, e traz um pouco do bem-estar dentro desse programa, desse projeto que vão desenvolver, e, de repente, a pessoa tem um start ali de desenvolver um bem-estar maior através, por exemplo, de uma meditação, que não tem nada a ver com religião. E aí, através do viés da meditação, essa pessoa desperta, dá um start para a espiritualidade. Então, hoje eu vejo que você não precisa ter uma assinatura espiritual, uma coisa, uma bagagem de experiências dentro da espiritualidade para que nessa vida você desperte. É válido isso, acontece muito isso. Mas não é 100% só da pessoa que traz a bagagem. Ela pode ter o start dela a qualquer momento. E às vezes essa bagagem, Liliana, não sei se você concorda com o que eu vou dizer, às vezes há pessoas que podem pensar, mas isso até traz certos benefícios, a pessoa já vem mais... E às vezes não é bem assim, porque nós também temos, costuma-se dizer aquelas, que eu acho que até já é uma frase feita, mas é verdade. Com o grande poder, digamos, e falando aqui de poder, estou a falar de conhecimento, vem a grande responsabilidade. E o termos já uma predisposição espiritual, ou estarmos mais virados para esse lado, ou até divulgarmos, nós que divulgamos, cada um à sua maneira, não quer dizer que nós sejamos especiais, ou que nós na nossa vida não erramos. Não, isso traz-nos eu vou fazer aqui uma comparação para a Liliana perceber o que eu quero dizer. Eu erro na mesma situação que uma pessoa que não tem a busca pelo autoconhecimento também erra. Eu acredito que a responsabilidade recai mais sobre mim. Porque eu, se calhar, já tinha mais ferramentas para poder, não é? Absorver as coisas de uma outra forma, ter um outro temperamento. Então, não é bem assim. Não é porque algumas pessoas podem ter essa bagagem que as coisas são facilitadas. Pelo contrário. Recai sobre a responsabilidade sobre nós, não é? O que é que você acha? Na verdade, você acaba dando o seu melhor. Se você é uma pessoa que queira se autoconhecer de verdade, você acaba dando o seu melhor em todas as situações. Então, você é responsável pelas suas ações. Então, quando você tem... Isso eu não estou falando nem ligado à espiritualidade, porque eu acho que todos nós somos espíritos vivendo temporariamente no corpo físico. Então, a espiritualidade vem do espírito, da vocação, da voz do espírito na vida, né? É você experienciar vida através do seu espírito usando o seu corpo físico. Então, todos nós somos espiritualistas, mas uns buscam um conhecimento a mais, um estudo a mais, né? Ampliar a mente para entender a construção do pensamento, do sentimento, do que é a vida, qual o propósito disso tudo, o que eu posso fazer mais para me tornar uma pessoa
bem comigo mesmo, em primeiro lugar, para depois poder expandir isso ao redor, né? Então, tem pessoas que eu conheço, Helder, que nem estudam nada sobre espiritualidade, sobre espiritismo, ou sobre umbanda, ou sobre, sei lá, tem tantos, né? Enneagrama, Xamanismo. astrologia, numerologia, tem bastante coisa para a gente, experiência Sim, fora do corpo, e vive uma espiritualidade no seu dia a dia melhor do que aquele que já leu 300 mil livros. exatamente. Tem faculdades de filosofia, de física quântica e tudo isso. Então, assim, qual que é realmente o verdadeiro objetivo da gente em vida? Né? Eu viajo bastante, eu faço bastante esses eventos de contatos com os nossos amigos das estrelas, eu ministro cursos, né, de projeção astral, de bioenergia, percepções extrasensoriais, também o contato extraterrestre, escrevo algumas coisas, né, em formato de livros. Eu procuro fazer coisas que, primeiro, é porque eu quero me autoconhecer. Então, para eu me conhecer, eu não vou conseguir me conhecer ficando trancada dentro do meu quarto só meditando. Só naquela luz intensa, no bem-estar, no meu comodismo, naquele porto seguro de que aqui eu não estou afetada, porque eu estou na minha expansão da consciência, na minha expansão áurica, onde nada de interferência negativa vai entrar. Tá, e aí? Exato. O que eu estou conhecendo da Liliane? Eu já sei que a Liliane sabe entrar em meditação, sabe entrar numa onda cerebral X, que vai fazer com que ela se sinta em paz. Ok. Mas e essa paz que ela está sentindo todo dia ali trancada no quarto, e ela precisar sair para a rua, pegar um trânsito, e de repente começa a se desequilibrar emocionalmente? Essa é a verdadeira Liliane no dia a dia, que a gente olha e fala, nossa, que desequilíbrio é esse? Eu vejo isso todos os dias em mim, Helder. Eu? Todos os dias tem uma derrapada, tem uma sensação E às minha. vezes desculpa interromper, Liliane, e às vezes é aí que nós percebemos o quanto, em teoria, estamos eu vou dizer nível, mas estamos em determinado parâmetro, já estamos evoluídos, digamos, de alguma forma. Mas às Exato, vezes é no contexto, não é palpável, na prática, e de exato, repente eu não estou assim tanto. Não é? exato, exato. E sempre você tem que pensar assim. Eu não estou mesmo tanto. Eu estou simplesmente, estou caminhando. Né? Eu acho que a nossa consciência, ela hoje em dia está muito em voga isso, né? De criar realidades, de atrair, né? Aquela força da atração energética, ou positiva ou negativa, interferência negativa ou positiva. Eu penso, Helder, que a nossa consciência ela não cria coisas para ela, porque pensa comigo, se eu for criar coisas para mim, eu já estou pensando em algo que eu quero que exista na realidade para que eu possa vivenciá-la. Você concorda? Concordo. Então, quantas coisas que você não tem o controle, não tem o domínio da sua vida e as situações vão ocorrendo? Vão ocorrendo. Ah, mas é a lei da atração, você atraiu. Tá, como é que você atraiu se você não estava nem pensando naquilo? Ah, porque você está sentindo e você está tendo um padrão emocional e mental baseado na atração daquilo. Ok, mas é tudo subjetivo, é tudo inconsciente. Então, eu tenho notado, me parece que é só uma especulação, uma opinião pessoal, Sim, que sim. a nossa consciência, ela simplesmente experiencia ela mesma, sem conhecê-la. Ela vai sendo. E aí ela vai sendo e ela vai vivenciando o que ela vai atraindo. Então, ela não está construindo, ela está experienciando o tempo todo. O tempo todo. Então, a minha busca é entender esse processo. Aliás, até quero fazer uma adendo, eu comecei a fazer esse ano faculdade de filosofia. Bom, que ótimo. Porque eu tenho essa coisa interna de entender, querer entender a construção do nosso pensamento. A construção do que minha consciência sente, né? O que ela sente? Por que ela cria o tempo?
para ela poder se manifestar, que a gente está aqui num tempo e espaço muito, né, limitado. Limitado. Pode ser que amanhã depois a gente reencarne em outro planeta aí que tem uma sutilização a mais, que o nosso corpo físico vai ser muito parecido com o psicossoma, e a gente não vai precisar nem ter essa questão do tempo tão linear, né? E a gente vai ter uma compreensão maior do todo. Mas enquanto isso, enquanto a gente está aqui, as pessoas falam assim para mim, mas com a idade que você tem, você está fazendo faculdade agora? Eu falo, gente, por mais que eu tenha 59 anos, eu posso não estar preparando a minha consciência para essa vida, mas com certeza eu vou levar bagagem para a próxima. E outra coisa, você está muito bem para a idade que tem. Você está muito bem. Deixa eu fazer esse elogio, tinha que fazer. Fala. Obrigada. Mas é isso, você entende, Helder? Eu quero levar isso como bagagem espiritual. Claro. Para que na próxima vida eu tenha a tendência a querer buscar mais entender a consciência. Inclusive, até o nosso amigo em comum, Alberto Cabral, tem um curso maravilhoso de filosofia, inclusive ele é filósofo, e eu fiz 2 anos com ele no passado, e agora ele vai reiniciar o ano que vem o curso de filosofia, que é bem diferente de curso de faculdade, é um curso de imersão mesmo filosófico, de construção interna e desconstrução também de crenças, maravilhoso. Então, eu acho que esse é o caminho do ser humano aqui do planeta Terra, nesse momento, para se conhecer melhor. E esses contatos que eu faço, que eu vou atrás, lugares, né, de contatos X que eu vou buscar, por exemplo, eu acabei de chegar da Califórnia, de Mount Shasta. Mount Shasta é um local de contato. É um vulcão adormecido, numa cidadezinha que se chama Mount Shasta, no norte da Califórnia. Pouquíssimas pessoas, ali tem 2 ruas, uma avenida e 2 ruas paralelas, não tem mais nada. E é um local onde, segundo os nossos amigos espirituais, existe uma base intraterrena deles, e eu sempre fui para lá fora do corpo. E quando eu soube que existia esse local físico também, que seria a montanha, e que eu conheci o nosso amigo também, Ricardo Gonçalves, eu falei, não, eu preciso conhecer esse local, porque eu sinto um chamado interno para conhecer. E fui para lá, e eu notei que reverbera algo dentro de mim. Não só lá que eu conheço, né? Eu já viajei vários outros locais também, que tem essa assinatura desses amigos extraterrestres, que deixaram lá há muitos anos atrás, exatamente porque quando a gente chega nesse local, Helder, nós fazemos uma atração espiritual, não é nem energética, é espiritual. A gente compartilha vida com o que eles deixaram ali, seja em pictografias, em petroglifos, ou simplesmente uma energia imantada ali, uma egrégora de algo ali vivenciado por eles, que eles até gostariam que nós soubéssemos. E às vezes nós mesmos fomos eles no passado e deixamos marcas nossas ali, sabendo que no futuro nós mesmos iríamos até lá fazer essa ressonância. Então eu tive muitas retrocognições nesses locais. Então você fala, mas por que você tem que sair da sua casa, do seu país ou da sua cidade para você ir visitar esses locais, sendo que você pode muito bem meditar na sua casa, fazer um contato na sua casa. Ok, é possível, eu já contei para você, eu já vi sonda no meu quarto, canepla, né, conhecido como canepla. Já vi naves da janela do meu apartamento. No interior de São Paulo, cansei de ver. Mas acordada na vigília? Na vigília? Na vigília, acordada. Então, não é esse o propósito. O propósito sim, é você deixar um pouco o centro urbano, o ruído que existe, e você poder ir para um local de zona neutra, onde existe uma assinatura espiritual bacana, e onde você pode estar com a sua aura mais sutil, para que você possa reverberar mais o que você vai sentir lá. Tanto que quando eu volto dessas viagens, eu sinto um baque muito forte. Parece que cai um armário, assim, no topo da minha cabeça. Quando eu chego no Brasil, chego em São Paulo, nessa correria que Você fica
gerindo, não é? Todas essas experiências para compreender aos poucos, não é? Aquilo que... Eu fico digerindo, óbvio, mas eu digo que o peso do centro urbano, né, da A cidade energia, grande, sim. se você não se tocar, se você não ficar esperta, você cai de novo na mesmice desse dia a dia e acaba esquecendo a experiência que você teve. E não Sim, traz aquela experiência para o seu dia a dia, na construção de quem você é. Você exato. entende? Porque Entendo. mexe com o teu DNA, Helder. Você pode achar que eu estou falando besteira, Não, eu acredito mas nisso. mexe numa mudança mesmo física em você. Claro. Porque o físico também é Mexe energia. fisicamente. O físico também é energia, não é? Tudo Exato. tem os átomos. E agora tem aqui uma data de coisas que eu quero falar com a Liliana. Em primeiro lugar, quando você falou de... Está muito em voga aquilo da mente, a lei da atração, tudo isso. Eu só queria falar uma coisa, que é a mente, não é? Ou a mente que a gente conhece primariamente, deseja ou constrói algo. Mas quando a gente fala do ser, e eu aqui utilizo o ser como algo além do ego, construção de personalidade, o ser, não é? Às vezes eu acredito que a espiritualidade é muito mais o desconstruir coisas para que a gente perceba o que é que nós realmente queremos, não é? Porque às vezes a nossa mente está a dizer eu quero isto, e quando vivenciamos esse mesmo isso, não é isso. E aqui, principalmente aqui no cardíaco, já nos estavam a dizer de maneira sutil, olha, o caminho é outro. Era só esta a parte que eu queria fazer, porque você Eu falou... posso Pode, colocar pode. um ponto também aí? Eu acho que tem que existir, na minha opinião, um equilíbrio entre a mente e o coração. Porque se nós formos também só pelo coração, Sim, ou só pela mente, porque nem tudo que a gente quer é o que a gente precisa. Então, às vezes você quer muito uma coisa, mas o que a tua consciência quer experienciar é outra totalmente diferente. E ela vai fazer com que no momento certo aquilo venha para você. Vai cair na sua vida aquilo. Mas você tem que estar conectado no seu coração e na sua mente, porque tem que existir um equilíbrio entre os dois. Porque senão você fica somente emocionado com tudo, e a sim. maioria das pessoas estão tão emocionadas com tudo que ouve por aí e escuta, que para de pensar e raciocinar e pesar um pouco. E aqueles que são extremamente intelectuais e está dentro da caixinha, não, porque 1 mais 1 é 2, esquece de sentir um pouco, porque o sentir nem sempre ele é exato, né? Nem sempre ele Exatamente. é matemático. Tem Exatamente. muito mais coisa que a gente não consegue ver e só sentir. Então, eu acho que tem que existir um equilíbrio Um equilíbrio, um entre os centro, não é? dois. Sim. Exatamente. E você falou também. Eu não queria estar agora a alongar esta parte, porque vamos já ao tema que nós queremos trazer, mas é isso, é isso. E quando você fala dessas experiências que tem e depois retorna para o contexto citadino, vamos dizer assim, e que isso parece-me que existe de maneira, se calhar, subliminar, uma construção aqui, vamos dizer assim, para nos manter fora dessa linha de contacto para com aquilo que somos além daquilo que nos disseram que nós éramos, todos esses rótulos. Então essas experiências que você tem e você diz que inclusive interfere no físico, me faz questionar, até mesmo no estudo ufológico, ou os nomes que agora denominam para estudar os extraterrestres, porque é que se separa a parte astral ou a parte não do físico, a parte mais densa, desse estudo? Porque, por exemplo, ainda hoje eu estive a ver um estudioso brasileiro do fenómeno da ufologia, que já estuda há muitos anos, não vou dizer o nome, que estava a dizer que já ouviu relatos de abduções onde a própria nave tem a capacidade de interferir na matéria e transferir o corpo físico para além do sólido. A questão é, como eu ouvi a primeira vez a falarem sobre isto da boca do professor Wagner Borges, porquê é que não será então o corpo astral e não o corpo físico nessa abdução? Porquê é que tem que ser isso? Porque é que parece-me que existe, se calhar de maneira mais superficial, essa separação dos temas conscienciais daquilo que é um estudo que só está a mostrar a sua visão neste contexto material. E eu acho que existe aqui uma falta, um vazio,
que eles nunca vão chegar lá se forem só por aí. Você não acha isso? Olha, Helder, depende muito das pessoas, né? Depende muito de pessoas e a busca de cada um. Eu escuto muito pessoas que são só matéria, né? Contato extraterrestre tem que ser fisicamente, batendo ali na lata da nave, né? E a abdução tem que ser fisicamente, porque senão é balela o resto. Espiritualidade com extraterrestre não existe. E tem outra turma, outra galera que pensa que os extraterrestres, pensa não, eles acreditam que tem extraterrestres transcendentais, multidimensionais, espirituais, somente porque os corpos deles, eles estão mortos, eles não têm corpos físicos. Tem outra linha de pensamento, que é a que eu mais experiencio, que são ambas as coisas. Entrar em contato com seres extraterrestres em corpo espiritual é possível? Sim, eles também saem de seus corpos. Existem seres extraterrestres mortos, desencarnados, que fazem contatos com a gente? O que nós sabemos aí, fora, em outros planetas, qual é o nível de corpos deles? É aquilo que eu falei no primeiro. O nosso corpo físico hoje tem uma densidade emocional. Quando você sai do corpo, você está em espírito. Será que para eles, que são mais adiantados tecnologicamente e emocionalmente, eles que eu digo essa agenda, essa turma que eu recebo contato, sim, né? Tem várias raças aí, várias agendas. O corpo físico deles pode ser parecido com o nosso psicossoma, com o nosso corpo espiritual. E muitas vezes, então, as pessoas confundem, achando que eles estão mortos. Mas, para eles são matéria. Eles têm corpos físicos também, porém, são mais sutis. São mais sutis. A matéria seria, mais sutil. E às vezes até pode ser compatível aquilo que seria o corpo biológico deles, ser compatível com aquilo que é a densificação do nosso perispírito, é isso? Perispírito, exato. Você entende? Então, entendi. As pessoas que não conseguem ter muita lucidez nas experiências acabam confundindo isso. Então, eu já vi um extraterrestre fisicamente me salvando em alto mar. Agora, como é que ele chegou ali? Ele se materializou? Eu não sei qual foi a tecnologia que ele usou, porque ele era matéria ali. Do nada ele apareceu num barco, num botinho. Então, como é que ele fez isso? Então, são coisas que a gente não sabe como funciona. Então, por que eles abduzem, às vezes, pessoas fisicamente e também extrafisicamente? No meu caso, eu sempre fui abduzida extrafisicamente. O protocolo de contatos deles em relação à minha pessoa, aos meus estudos, sempre começou da infância, pelo menos até hoje. Pode ser que daqui um tempo mude, eu passe a encontrá-los presencialmente, fisicamente, né? Mas holograficamente eu já os vi. Aí eu te pergunto, será que era holograficamente mesmo? Ou eu vi pela clarividência o espírito deles? Exato. Então, é um limiar, é uma linha tão tênue da crença que você tem ao observar algo, seja ela pela tua clarividência, ou seja, o que eles querem que você enxergue, de que forma que eles querem. Porque numa experiência dessa, você não vai lembrar de perguntar: eu estou vendo você holograficamente, espiritualmente ou fisicamente? Você simplesmente é uma intensidade de emoções, um contato com esses seres, que a primeira coisa que você tem que pensar é em se acalmar, para você manter uma fase de emoções, a sua fase emocional mais equilibrada, até mesmo para que você não somatize algo que você tem a tendência a somatizar como doença no seu corpo físico. Então, eles não se aproximam tanto, eles ficam num espaço de distância ampla, para que não haja acoplamento áurico, e eles escolhem, inclusive, o momento certo que você está, com uma preparação anterior, com alimentação leve, para quem se droga, nada de drogas, nada de sexo, dias antes.
Então, existe uma preparação para que você torne o seu corpo um pouco mais sutil. Não para você receber telepatia deles, ficar mais suscetível a mensagens, a comunicação, mas até para você sentir a presença deles ao seu lado. Seja espiritual, seja físico, seja holográfico. Eu já senti presença deles do meu lado com chama, com cheiro, com aroma. E outras pessoas sentindo igual, e ela falando telepaticamente, uma dessas seres. É o meu perfume, é o meu cheiro. Vocês pegaram direitinho. Então, assim, tem várias situações e as pessoas querem dividir isso. Elas querem dividir. Não, quem teve contato físico é o que vale. Aquele que teve contato extrafísico não fez contato nenhum. Só aí está viajando. Mas você não acha que quando eles começarem a perceber, eu digo eles, o estudo mais à superfície, só quando eles perceberem que tem que haver essa união, digamos, embora existe mais no corpo denso, biológico, mas também existe todo um parâmetro de outros veículos de manifestação, outros planos, eu acho que só aí é que vamos ter um estudo íntegro, um estudo mais completo, se quisermos compreender cada vez mais isto, não é? Eu acho que a hora que cada um tiver essas experiências, ou ambas as experiências, acabam que unindo as duas coisas, né? Como eu tive ambas as experiências, então eu consigo olhar, ter dois olhares, e consigo unir isso e ver que é tudo a mesma coisa. Você acha que vai ser o caminho de todos os encarnados um dia vão despertar a sua consciência? Ah, eu acredito, eu acredito. Eu acho que a humanidade está caminhando para isso, o planeta está caminhando para isso. Eu acredito que é uma crença minha, né? Eu acredito Sim. na evolução da experienciação. Então, o experimento da consciência ela é constante, ela não tem um fim para chegar. Então, eu acho que cada vez mais a Terra ela vai começar a ficar tão mais sutil como já está, e os seres que conseguem subsistir aqui têm que ser compatível à aura da Terra, a mesma sutileza. Porque se não for compatível, existem as transmigrações para planetas mais densos. Então vai chegar uma... E isso acontece no universo, é cósmico, né, esse evento. Então, cada vez mais o planeta vai caminhando para uma sutilização onde vai mudando a transmigração de espíritos e vai fazendo com que o planeta... Se até lá a gente não destruir a Terra com uma bomba atômica, Sim. eu acredito nisso. Pois. Que a evolução exista. Claro. Eu tive uma experiência que nunca compartilhei no meu canal e só contei a 2 pessoas. E eu vou dizer porquê, Liliane. Porque, para já, aliás, o único canal que eu contactei para eventualmente compartilhar essa experiência, porque é um canal credível e porque eu passei algo que não foi uma coisa, apenas um fenómeno, não foi só um acontecimento, foi algo muito forte, eu vou dizer assim. Nunca compartilhei, porquê? Porque não quero ser algo de chacota, porque não quero que as pessoas pensem que eu quero atrair mais público para o meu canal, e portanto eu decidi, isto aconteceu-me em 2018, e eu decidi nunca compartilhar isto em público. Mas foi algo que eu posso afirmar que foi algo com extraterrestre. Que foi algo que foi numa altura em que eu tinha a minha pineal, se calhar, muito ativa, e eu não vou alongar muito isso, mas foi um contacto na matéria, mas que... Pronto, eu não vou... Talvez um dia eu compartilhe isto, mas foi algo tão forte que foi incrível. Eu só quis dizer isto porque me lembrei da experiência, agora falo com a Liliane. Posso compartilhar esta experiência que você falou da mente e o quanto você quer compreender a mente. Uma vez, em estado alterado de consciência, eu acordei, não abri os olhos e nós temos um diálogo mental com a nossa voz mental, não é? Uhum. E eu, por minutos, Liliane, aconteceu-me isto, estava alterado de consciência. Aquilo que eu pensava, parecia que havia uma distorção temporal entre, ou seja, o tempo em que eu ia fabricar uma frase mental, eu via aquilo a ser já construído antes de eu formar a própria... Você consegue entender? Eu Perfeitamente.
Ou seja, eu estava a pensar em dizer algo mentalmente e eu já estava a ver de alguma forma essa construção de... Você sabe o que é? Eu não sei explicar de outra forma. Sim. Mas isto mostra que há muita coisa que a gente não sabe. E Não é? você estava quase despertando na hipnopompia, voltando do sono. Sim. Então, isso acontece muito, tanto na hipnagogia quanto na hipnopompia, né? Que é quando você está quase dormindo e quando quase despertando. Para mim, acontece muito isso, Helder, na vigília. Eu estou aqui conversando com você, eu já sei o que você vai falar, já sei o que eu vou falar, já sei. É como Nossa. se eu tivesse um déjà vu da coisa, mas ela é constante. Ela é constante, não é simplesmente um fenômeno de déjà vu. Não, ele é constante dentro de mim. É como se existisse uma aceleração ou uma expansão da minha consciência além da personalidade Liliane, que já tem todo o script e a personalidade está captando tudo em letrinha escrita e aquilo está acontecendo. E isso eu tenho desde pequena. Desde pequena. Nossa. E a única explicação que eu tenho, pelo menos para fora do corpo, eu não tenho essa explicação aqui para a vigília, mas é uma explicação que para mim, por enquanto, está valendo. Porque quando a gente fala em experienciar vida, a nossa consciência querendo experienciar vida, quando ela quer isso, onde ela está criando o tempo e criando espaço para ela poder manifestar essa tendência a experienciar e saber quem ela é. Aí eu acredito que ela cria vórtices como pequenos portais. Eu estou tentando dar nome para coisa que eu não sei o que é, tá? Sim. Porque nosso cérebro é muito pequeno. Ela cria vários portais que ela acessa tudo ao mesmo tempo. E ela acaba trazendo para você muitas informações. Mas como o nosso cérebro físico é tão pequeno, a nossa caixa craniana é tão pequena, porque nós estamos aqui em espírito, então a gente só consegue ir na aceleração dos pensamentos e saber o que você vai falar, mas você não consegue transpassar isso e mudar isso. Pelo menos eu não consigo. Certo. Agora, fora do corpo, é mais fácil para mim. E quando eu tenho essa experiência que você está falando, é mais fácil eu observar num tempo mais devagar. Não é que eu estabilizo o tempo, mas eu amenizo o tempo, desacelero o tempo e consigo perceber o que eu mesma estou projetando como sentir, sensação de mim mesma, entendeu? Entendi. Até porque o nosso cérebro, Liliana, ele processa tudo no linear, não é? Como se fosse uma linha, onde temos construído. Temos o passado, o presente e o futuro. Mas será que, quando nós falamos em expansão da consciência, quando nós transcendemos essa linha, será que o futuro, de alguma forma, essa possibilidade futura já existe, de alguma forma, já materializou? E nós estamos só a ser, como é que eu ia te explicar? Estamos só a assistir. Exato. É complicado. Observadores. E às vezes leva-me a questionar a ideia de livre-arbítrio, até que ponto existe. Numa parte mais, compreendendo mais à superfície, sim, existe. Eu tenho o poder de decidir. Não, até que ponto ele existe, né? Até que ponto ele existe? Até que ponto, essa mesma decisão que eu acabei de tomar, até que ponto o universo, de alguma forma, materializa? E são temas fascinantes, mas que são difíceis de falar, não é? Você sabe que tem um grande pensador, né? O Krishnamurti, eu gosto muito dele. Ah, sim. E ele tem um viés, uma linha filosófica de que ele fala que quando você é observador, né, você simplesmente a sua consciência, quando parar de atuar, parar de querer, parar de almejar, parar de desejar, e ser simplesmente ela, você passa a cada vez mais estar perto de não precisar reencarnar mais. Porque você vai observando a sua consciência e vai, por si só, dando mais polimento a ela,
onde ela não vai precisar mais de situações e carências de vivências de vazios, de potências que ela tem, os potenciais de realização, né? Então, quanto mais você observar, mais você está se conhecendo, mais você está sentindo a consciência. Porque por que a gente reencarna? Várias e várias vidas, para quem acredita nessa linha de vida, né? A gente reencarna para se conhecer, reencarna para experienciar cada vez mais, para você saber quem você é. Então, quando você percebe, através de exercícios de meditação, a quietude, a expansão da consciência, quando aqueles grandes mestres que nós conhecemos, Jesus, Babaji, Ramakrishna, Yogananda, vários, né? Ramana, todos eles, Siddhartha, exato. Quando entravam em samadhi, em êxtase, em expansão da consciência, o tempo não existe, o espaço não existe, observador, observado não existe, nada existe. Então, não teria que existir reencarnação, não teria que existir vida. Ah, mas, Liliane, o que existe então? Nada? Não sei. Não sei. Nem vou ter essa resposta, entendeu? Mas eu acho que o caminho, mesmo eu gostando da vida, mesmo eu gostando da reencarnação, mesmo eu gostando das experiências que a minha consciência vive, eu acho que talvez tem dois caminhos que pode existir mais, mas eu consigo hoje, com a minha pequena maturidade, eu consigo enxergar só dois. Ou a gente vai chegar uma hora que a gente volta, se é que um dia nós tivermos uma ordem e depois geramos o caos, e aí é o nada, ou isso que nós vivenciamos é contínuo. O próprio a gente pode, vamos dar nome, né? Porque senão a gente não consegue. Sim, não é difícil, né? O próprio universo, ou o próprio Deus, ou a própria grande energia cósmica co-criadora, eu acho que ela experiencia a vida com tudo que existe nela, e nós também. Então, não existe ninguém esperando você chegar num determinado ponto. Então, quando a gente fala de livre-arbítrio, vamos pensar, por exemplo, na agenda desses extraterrestres que nos contatam. Certo. Tá? Conhecido como os Apunianos, de Alpha Centauri, Antarel, Evika, Godard, Xal, que tem vários nomes, Xanxa. Vamos imaginar que seja verdade esse esquema que a Terra hoje, desculpa, está dentro de uma espiral de tempo alternativo, fora do tempo real. Segundo eles, nós estamos vivenciando isso. Para a gente poder fazer diferente, fazer escolhas diferentes das outras terras que estão vivenciando nos multiversos. Que é como se tivesse dado ruim. Aqui no Brasil a gente fala, deu ruim. Ou seja, ficou péssimo alguma coisa. A gente derrapou em alguma coisa aí, acabamos com o planeta, acabamos com a humanidade. Perdemos a possibilidade de crescimento. Então, eles, segundo eles, pegaram uma terra dessas e colocou num tempo alternativo, num passado, onde nós estamos iniciando tudo de novo, mas fazendo escolhas diferentes. Aí eu te pergunto, ok, fazendo escolhas diferentes, mas se a gente foi colocado num tempo alternativo, cadê o nosso livre-arbítrio? De ser obrigado a fazer parte desse tempo alternativo. Você entende? Entendo. É só um questionamento, só estou especulando. Sim. E aí você está dentro dessa bolha, dessa quarentena cósmica, vamos dizer assim também. Por mais que você faça diferente as suas escolhas, quanto mais massa crítica, segundo eles, alcançarem uma maturidade consciencial, a gente consegue quebrar o looping das terras que estão no multiverso, vivenciando o mesmo padrão de erraticidade, de acabar com o planeta, vamos dizer assim, e com a humanidade. Certo. Então, segundo eles, existe essa massa crítica já. Sou eu, você, essa turminha aí que gosta de estudar sobre espiritualidade, as pessoas do bem, as pessoas que estão praticando
coisas bacanas, vivenciando a sua própria vida, mas dentro de uma coerência, de uma coisa legal e tudo mais. Isso é massa crítica, pronta para poder reverberar nos 7 bilhões de pessoas aqui no planeta, para que é como se fosse uma holografia, né? Uma parte tem o todo nela. Então, a massa crítica consegue acessar um pouquinho de cada do resto de 7 bilhões de pessoas. Vamos que a gente seja 100 mil pessoas. O resto pode ser afetado. Pode ser afetado, ou seja, ter uma catarse consciencial derivado a... Você falou há bocado quando visitou os sítios... experiências. Que o próprio sítio altera derivado até nós próprios já termos deixado uma marca lá que isso altera o físico. Então, conjunto de pessoas que todas comunguem numa energia que reverbera pode criar também alterações em pessoas ainda a viver uma inconsciência muito grande, é isso? Exato. Como discípulo ao lado do seu mestre, antigamente, pegava carona no samadhi do mestre. Acoplava auricamente, o espírito entrava, o discípulo entrava em êxtase também. Então, essa reverberação pode acontecer. Isso pode acontecer, mas mesmo assim, aí eu vou para o outro viés que eu te falei, né? Um lado eu questiono, temos mesmo livre-arbítrio? Aí nós vamos para esse lado que eu acho que temos livre-arbítrio. Mesmo assim, mesmo que eu sinta, por exemplo, hoje você vai dormir mais tarde e você vai fazer uma oração, uma prece, uma energização, uma emanação de vibração para mim. Tá? E eu recebo aquela carga de interferência positiva na minha aura, vinda do Elder, por exemplo. Aí está o meu livre-arbítrio de eu querer continuar sentindo essa energia, fazer dessa energia uma referência na minha aura, e dali para frente eu pegar carona nessa sensação boa que eu tive, tá? Ou não. Não quero, não vou mexer com isso agora. Não é hora para isso. Tem que trabalhar. Todas essas pessoas podem ter, ou vão, inevitavelmente, receber essa ressonância, mas depois está dentro dessa pessoa também ter a responsabilidade de, ok, vamos ver o que é isto. Para quê? Ou vai questionar, ou simplesmente passou. Passou. É aquilo assim, ó. Nossa, que sensação boa. Ok, eu tenho que pagar a conta hoje. Isso. Entendeu? Entendi. Infelizmente é a maioria. Sim. Infelizmente. Eu vejo isso na própria família, Helder, quando a gente eu faço trabalhos de bioenergia todos os dias. Né? Começo me aquietando, todos os meus corpos, trabalho os meus chakras, né? Faço uma emanação de bem-estar, até eu me sentir bem, aí eu faço a expansão de bem-estar. Começo irradiando para o meu apartamento, para a minha casa, para o meu prédio, aí eu vou crescendo para a cidade, para o planeta, humanidade, mas também eu penso nos meus entes queridos. Eu emano para minhas filhas, né, para os meus irmãos, para os meus familiares, para minha cachorrinha, e tudo isso, vamos que, de repente, meu irmão esteja nesse momento passando uma dificuldade muito profunda, seja de saúde, de nervosismo, de emprego, de perda, qualquer coisa. Eu posso chegar, essa minha energia pode chegar na hora dele. Eu nunca emano assim, eu quero que meu irmão, eu sei que ele está passando por dificuldade, eu quero que ele melhore com essa energia que eu estou emanando para ele. Eu quero que ele fique bem, eu quero que ele fique lúcido, eu quero que ele tenha um start de alguma coisa que desencadeie para ele uma busca mais profunda. Não, eu não penso mais isso. Eu simplesmente compartilho o meu bem-estar com a aura das pessoas que eu estou pensando. E que aconteça o melhor. Se a pessoa quiser pegar carona nisso, ela vai pegar. Se ela não quiser, ela vai evitar. É aquilo, vai passar por ela e tchum, como um vento, uma brisa. Então, suspiro. Todos nós, à nossa maneira, conseguimos contribuir para essa, vamos dizer, essa mudança planetária, essa consciência em grupo, massiva. Sim. E as pessoas às vezes não têm esta noção, porque é algo tão sutil, e essas experiências que você tem quando vai visitar esses locais mostram, não é?
que o que você está a dizer é verdade, porque interfere no físico, fica. E cada vez que eu vou nesses lugares, Helder, desculpa te interromper. Não, fala. Só para não perder isso. Cada vez que eu vou nesses lugares, eu deixo lá uma assinatura minha de bem-estar também. Exato. Até para que, quando outras pessoas estiverem lá, sentir. E eu mesma, quando voltar, reverberar também. Agora, só uma outra coisinha. Às vezes tem pessoas, que é aquilo que a gente estava falando, que estão na vida delas, vivenciando a vida delas, sem espiritualidade, sem leitura nenhuma, sem estudo nenhuma, mas são pessoas felizes na vida, são pessoas que irradiam alegria, bem-estar. Essa irradiação, sem ela pensar na humanidade, no vizinho, ou no filho, ou no marido, isso já reverbera também na hora do planeta. Ela estar bem com ela já reverbera isso também. Mesmo então, sem a intenção dela. Então não tem a ver só com um potencial parapsíquico, não tem a ver só com um estudo, tem a ver com o quê? Com o caráter, tem a ver com a própria vibração que a pessoa emana, independentemente de tudo isso, não é? O importante é aquele centro que você falou. Aquele centro, não é? Equilíbrio. E o que a gente ressoa, porque tem muito estudante espiritual até que vivencia fenómenos e está, de alguma forma, não tem esse centro ou não sente a espiritualidade com aquele brilho que nós sentimos, não fazendo de nós superiores, mas é verdade, não é? Sim, claro, então a pessoa pode... O que importa é isso, é a frequência, é aquilo que emanamos, além de tudo o que se possa pensar, não é? Aquilo que somos. Exatamente. E aquilo que nós somos tem a ver com autoconhecimento, tem a ver com se perceber. Tem a ver com se perceber. Sendo genuínos com isso, não é? Não projetando uma imagem de nós que não corresponde àquilo que somos entre quatro paredes também. Máscaras, eu também vejo um pouco isso, não é? Sim, tem muito isso. Muito isso. As pessoas vestem, mas nós vestimos máscaras para sair de casa. Sair do quarto, a gente já veste com a esposa, com o marido, com o filho, com o cachorro. Por exemplo, eu até vou compartilhar uma coisa que tem mesmo a ver com isto. Uma vez, no grupo que a gente tinha no Telegram, eu compartilhei uma experiência que tive com 3 seres que buscam a energia sexual. Não sei se você se lembra disto. E a pessoa lembra? E a pessoa que respondeu de uma forma que eu não estava a contar foi a Liliane, porque eu expus-me porque a gente sabe que muita gente, pronto, quer mostrar só aquele lado mais belo. Exato. E não é isso que ocorre. Pelo menos comigo não é. Não. E eu expus aquilo e depois vem a Liliane, que é uma pessoa que já está nisto há alguns anos, que tem todo um critério que se pode ver de obras e tudo isso. E vem-me ali explicar o que é que eu poderia fazer e tudo. Mostra o quanto a Liliane realmente vive isto na prática. E eu gostei bastante. A gente vivencia tanto coisas boas quanto coisas estranhas. Uma coisa, Liliane, por exemplo, você acha que essa consciência que tudo é e em tudo existe, ela vivencia através da nossa... Porque esta é a minha maneira de classificar. Eu entendo que nós somos uma consciência que de alguma forma se individualizou, porque ela percebe-se individual. Quando expandimos, aí já conseguimos perceber que de repente aquela parede também faz parte de mim, não é? Mas aqui, quando eu me experiencio, não é? Eu tenho o meu tato, tenho aquilo que eu sinto fisicamente, ou o meu parapsíquico, a minha mediunidade, mas eu estou a perguntar isto porque aquela experiência que eu ainda não compartilhei, não sei se algum dia vou falar publicamente, parecia que de alguma forma há a capacidade de algo transcendente ver através dos meus olhos, fazer-me entender que o meu movimento... eu sei que estou a tornar isto um bocado esquisito, mas eu estou... Não, estou acompanhando. Será que algo maior, que eu não consigo exprimir, vivencia através de nós? O que é que você acha? Consegue entender aquilo que eu estou a querer perguntar? Entendo perfeitamente. Eu penso, Helder, eu já pensei de várias formas, né? De várias formas, achando que existia um grande Deus, vamos dizer assim, no controle de tudo, e esse Deus seria uma grande energia cósmica, né? Um poder criador, que estaria por detrás, que a gente não consegue sentir, que nós somos extensões desse grande poder,
vivenciando, mas que uma hora poderíamos retornar para essa grande energia. E tudo acabar. Ficar na ordem, né? Porque eu acho que a partir do momento que a gente experiencia, virou um caos. Saiu daquela ordem, isso se for por esse viés. Certo. Tá? Outro viés, outra linha de pensamento é aquela que o próprio grande poder criador é uma grande respiração. Então, essa respiração que somos todos nós e tudo que existe, desde matéria, peixe, verduras, plantas, pedras, montanhas, água, ser humano, sóis, planetas, somos essa grande energia cósmica em respiração. Big Bang e Big Crush ao mesmo tempo. Então, não existe uma evolução, vamos dizer assim. Existe apenas um contínuo de ser, um contínuo. E existe a linha de pensamento de que nós estamos em desenvolvimento, Deus está em desenvolvimento através de nós, que Deus também não é perfeito, Deus também não é sábio, Deus também não é o sabe tudo, ver tudo, onipresente, onipotente, onisciente. Ele também está se descobrindo. Quando eu falo ele, não é um ser, mas essa grande energia, isso tudo que existe do nada, também está se descobrindo como nós estamos nos descobrindo. Isso. Entende? Sim. Eu parto mais para essa linha de pensamento. Okay. Meu corpo físico é como se o meu corpo físico fosse essa energia e minhas células, meu sangue, minhas moléculas, os átomos, elétrons, o tecido conjuntivo, tecido muscular, tecido esquelético, os órgãos físicos, pele, epiderme, tudo isso é como se fosse nós e eu, o corpo, seria essa grande energia cósmica. Então, tudo está vivenciando e experienciando esse corpo. Então, e nas camadas mais à superfície, nós compreendemos-nos individuais, mas não deixamos de fazer parte desse sopro. Talvez uma grande holografia, né, que cada parte pequenininha é um pedaço do todo. Do todo. Então, pode ser isso, não sei. Sim. É o grande mistério da vida. E é maravilhoso não saber. Sim, porque é maravilhoso não saber, exatamente. Se você sabe, você vai ter uma expectativa em ter que chegar em algum lugar. Você nunca vai estar no seu momento presente. Você vai perder a sua experiência do presente. Sim, sim, sim. E acho que as coisas... É bom não saber. É bom não saber, é ter aquele mistério e vamos juntando as pecinhas do puzzle, não é? Vamos vivendo. Vamos vivendo, vamos construindo. Com o que tem, né? Com o que tem, construindo, desconstruindo. Uma coisa, Liliana, falando aqui dos extraterrestres, falando aqui desses amigos estelares, compreendendo que nós sempre fomos visitados, para que haja essa visita ou para que haja esses contactos, eu suponho que eles são dotados de uma alta tecnologia e muita dela nem sequer é compreendida pela nossa mente racional. Sim. Aquilo que eu quero perguntar a Liliana é: parece-me também algumas pessoas a disseminar a informação de que há uma ameaça por aí, por detrás disso. Não é? Uhum. Mas aquilo que também conflita comigo no meu pensamento é: mas então, se estes seres sempre nos visitaram ao longo de tanto tempo, dotados de uma alta tecnologia, alguns deles interferem em coisas erradas que nós queremos fazer. Interferem de maneira positiva, como se estivessem-nos a dizer assim, não é por aí. Será que existe alguma pretensão maliciosa por trás destes seres? Ou será a maioria deles algo que nós, derivado a sermos muito pequenos a nível consciencial, não temos a capacidade de abraçar e de agradecer? O que é que você tem a dizer sobre isto? Eu acho que não dá para colocar todos esses seres num saco só. Pois. Entendeu? Porque tem muitas raças, muitos planetas, muitas galáxias, muitas nebulosas por aí. Então, é a mesma coisa que você falar que todo terráqueo é positivo, todo terráqueo é negativo, né?
Então, assim, existem várias agendas de várias raças. E tem de tudo. Tem de tudo. Então, tem raças que que trabalham com a agenda da Confederação do Mundo das Galáxias, que é uma ONU fora do planeta, né? Que uma das bases deles é a colônia na Lua de Júpiter, em Ganímedes, e eles organizam um plano cósmico, vamos dizer assim, para o planeta Terra, onde outros seres de outras agendas que aí gostariam de interferir negativamente não têm essa possibilidade para entrar nessa bolha de tempo alternativo que nós estamos nessa espiral de tempo de Cone, tá? Essa quarentena cósmica. Porém, o que eles falam é o seguinte: antes de nós sermos colocados nessa bolha, já existiam seres aqui, de outras agendas, que está fazendo parte também com a gente aqui dentro dessa bolha. Então, nós sentimos interferências negativas dessas raças também. Porque para essas raças, o ser humano deu ruim, não deu certo. Eles acham que nós não sabemos fazer escolhas benéficas, que a gente não deveria existir porque nós estamos acabando com o planeta. Então, eles acham que a humanidade realmente não deve existir. E muitos querem interferir psicologicamente nas grandes massas aí de governos, mesmo até nós, assim, fica, sabe, perturbando. Sim. Tanto seres que estão no plano espiritual, desencarnado, que eram extraterrestres, como seres também que estão por aí como também infiltrados. Existe. Agora, entrar novas raças que querem interferir, segundo eles, não pode. Não pode. Só que tem uma coisa, a partir do momento que o ser humano alcançar uma tecnologia, e nós estamos quase alcançando, no LHC, lá na Suíça, estamos fazendo experimentos com partículas, e se a gente conseguir achar a partícula, a antimatéria, a gente consegue fazer dobra no espaço. Você está a falar daquela máquina que acelera... Okay. Acelerador de hadrons. Certo. Se a gente conseguir, estamos quase conseguindo, e eles estão tentando atrasar essa descoberta, porque ainda nós não temos maturidade consciencial para ter essa tecnologia. Se nós conseguirmos essa tecnologia e sairmos do planeta e fazer dobra no espaço, não há por que eles manterem uma quarentena cósmica no nosso planeta. Porque nós estamos saindo dela. Então aí eles deixariam quase que... A Deus dará. A Deus dará. Ele fala. Pois. Você entende? Então, no momento, existe essa preocupação de a gente unir a tecnologia com a maturidade consciencial. Alcançar, sim, a tecnologia, mas deixar a maturidade estar no equilíbrio. Senão a gente vai fazer burrada. Você acha que nós ainda vamos a tempo, Lili? Esta pergunta foi difícil. Não sei. Não tenho uma resposta para isso. Pois é. Eu espero que a gente alcance. Vamos manter a esperança, né? Vamos manter a esperança. Nessa última viagem, a preocupação deles era realmente a parte a parte nuclear. Ogivas, bombas nucleares, essas guerras que estão ocorrendo. Então, realmente, pela primeira vez eu vejo eles bem preocupados. E eles interferem, Liliana? Assim, eles só interfeririam se uma bomba atômica que nós soltássemos aqui reverberasse para fora do nosso planeta e fizesse com que outros orbes desequilibrassem. Sabe, de repente, um planeta perder a sua lua, ou fluir algo para o núcleo de algum outro planeta, coisas que não seja não afetar só aqui. Não afetar só pessoal aqui nosso, entendeu? Certo. Então, eles ficam de olho nisso. Exato. Porque nas outras terras do multiverso,
que algumas terras que passaram por isso, eles não puderam evitar. Então, eles só puderam interferir e botar essa terra que nós estamos no passado porque não existia mais vida. Porque eles têm essa coisa de não interferir no livre-arbítrio da humanidade. Então, já que não existe humanidade, a gente pode pegar o planeta e começar do zero. Eles têm um respeito, Helder, tão grande por nós, por tudo no universo. É uma equivalência tão forte, tão intensa, que não tem essa interferência de falar para você o que você deve ou não deve fazer. Eles jogam aberto nas tendências que podem acontecer se nós seguirmos com esses mesmos procedimentos, esse padrão que nós estamos vivenciando. Então, eles mostram possibilidades, mas o livre-arbítrio eles deixam para a gente. Você entende? Senão vai ser mais uma terra que a gente vai detonar e aí fica nesse jogo de xadrez, né? Então, essa detonou de novo, vamos tentar de novo. De novo, vamos tentar de novo. Até que chega uma hora que a gente consiga ter um pouquinho mais de maturidade consciencial. Sim, e faz sentido mesmo refletindo com a nossa experiência individual. Não adianta eu ver o que deveria ser o meu comportamento numa obra que de repente mostrou-me o caminho certo, de alguma perspectiva. Não adianta se eu realmente, lá está, se isso não interiorizar em mim ao ponto de eu fazer porque eu quero fazer, porque eu vejo, não só o querer, não é o querer, às vezes é mais do que o querer, é o que deve ser. Eu acho que é mais do que ser bonzinho, é ser correto, né? Porque eu sei que às vezes ainda tenho imperfeições, mas o meu ato, né, a minha escolha, ainda que possa contrariar algo em mim, pode fazer a diferença. Exato. E é por aí, Liliana. Uma delícia de conversa, tenho a dizer. Aliás, sempre que a gente fez, esta é a terceira vez que a gente faz aqui Vamos fazer mais. Vamos fazer mais, porque há aqui muita coisa que a gente precisa. Eu marquei com o Diego da gente fazer uma vez por mês no canal dele, aí vou ver com o Fael e com o Rodrigo também, e aí com você também a gente faz. Sim, vai haver. Eu vou fazer mais, claro que sim. Mas podemos falar ainda mais um pouquinho então sobre essas experiências. Por exemplo, essas reuniões que não sei como é que é o processo que você faz, mas há esses grupos onde toda a gente canaliza ali uma meditação e de repente consegue vislumbrar algo, ou até mesmo na sua tela mental, aquele contacto. Esses seres mais evoluídos que estão em ressonância com aquilo que é, sei lá, uma espiritualidade, esses seres, eles conseguem ouvir-nos quando existe esse grupo de pessoas a meditar. Por exemplo, naquele documentário que eu vi do Stephen Greer, ele mostra fotos e tudo, coisas incríveis. Não sei se você já viu a nave-mãe, uma nave-mãe onde diversas luzinhas individuais vão para a nave. Eu acho que é uma nave, mas entretanto até pode ser um portal. Não sei o que é que será. Pode ser um portal, pode ser uma nave-mãe, pode ser canetas e sondas que estão voltando para as naves, como podem ser micronaves, né? Pequenas naves que fazem parte da nave-mãe. Tem de tudo isso. Você acha que é uma mais-valia haver esses grupos, cada vez mais de pessoas que em meditação tentam entrar em contacto com esses irmãos? Seria legal, Helder, se esses grupos fossem coesos. O que seria coesos? Se eles tivessem o mesmo objetivo em comum, que seria não através de fenômenos. Eu quero ver nave, eu quero ver o extraterrestre, mas que seja uma conexão em comum, que exista um diálogo em comum nesse grupo, um trabalho de construção, desconstrução, como você havia dito, internamente, de coisas, de sermos um grupo de compartilhamento de vida sincera uns com os outros. Primeiro a gente organizar esse grupo, isso. E esse grupo, aí sim, procurar um contato com os nossos irmãos das estrelas. E eles escutam a gente sempre. Já tive várias cenas assim na minha vida de eu estar pensando alguma coisa e eu tenho as respostas deles como se estivessem lendo o meu pensamento.
porque é tudo telepático com eles, né? Então, quando a gente está nesses grupos, a gente faz a meditação, faz o trabalho com mantralização, a gente usa o Om, que é o Bija Mantra do chakra frontal, que é a conexão que eles também pedem para a gente fazer. O próprio Stephen Greer também trabalha dessa forma. E aí entrar numa ressonância grupal, onde passa a existir uma egrégora formada de coesão. Existe ali um equilíbrio emocional e mental entre o grupo, e aí sim esse grupo consegue, em conjunto, somando um pouquinho de cada um, fazer uma conexão com eles, e eles de lá, eles percebem quem que está mais aberto e receptivo para receber uma canalização, uma comunicação telepática. Okay. E aí, nesses grupos que eu frequento, você acaba vendo que várias pessoas recebem a mesma mensagem e sem eles terem se conversado, às vezes nem conhecem, um do Brasil, o outro é do Paraguai, o outro é da Espanha. Exato. Você entende? Então, eles fazem exatamente isso, às vezes as mensagens são iguais, exatamente para provar a veracidade e validar aquela mensagem. Então, o que é isso? Ah, é fenômeno? É show? Não, não é. São grupos que já estão nisso já há algum tempo, leva a sério o trabalho. Não é assim, eu vou fazer uma saída em campo porque eu quero ver qual que é, aquele curioso, né? Quer saber mesmo se existe extraterrestre. Essa pessoa ainda, ela não está coesa. Exato. É necessário trabalhar essa maturidade consciencial, não é? Exato. E esses próprios seres, eles também eles entendem, eles devem compreender de alguma forma a evolução ou essa maturidade grupal. Sim. A pretensão. Sim. Por exemplo, essa última viagem, a gente costuma sempre ficar num local que se chama Sandflat, que é um local de camping lá no alto da montanha de Mount Shasta. Dessa vez, inclusive, eu cheguei junto com o furacão, né? Teve um furacão que chama Hillary e devastou o Sandflat. Nós não conseguimos subir para esse patamar na montanha. Isso em última hora. E aí nós fizemos o encontro, o Ricardo Gonçalves fez o encontro em Siskiyou Lake, que é um outro local onde tem lagos, porém é um parque onde várias famílias acampam com seus RVs, né, os motorhomes e tudo mais. Então, assim, nós estávamos num local onde você escutava cachorro latindo, som de música alto, criança gritando, família brincando, aquela coisa toda. E mesmo assim, durante o dia, durante a nossa meditação, nós tivemos o avistamento de uma canépula, uma sonda, onde ela apareceu, e até eu postei no meu Instagram para você ver o vídeo e a imagem, né? O que faz a canépula? Ela filma o grupo, ela fotografa, ela faz de uma forma que ela capta algo de você, do seu sentimento, da sua sensação, dos seus pensamentos, e pela sonda isso é emanado para a nave-mãe onde eles estão. Então, durante o dia aconteceu isso. E depois, à noite, nós subimos para o mirante, passamos o Sandflat, fomos no topo da montanha, umas 9 horas da noite. Saímos de lá quase meia-noite, mais ou menos. E tinha também, como é um mirante aberto ao público, né? Então, tinha muitas pessoas também tirando foto, tocando música, violão, fazendo ali um piquenique, vamos dizer assim. Mas é que nós não tínhamos outro espaço para ir. O espaço que era marcado mesmo era o Sandflat, como tem sido todos os anos. Mas fomos para o mirante. E mesmo lá no mirante, também eles fizeram contato de um avistamento com flashes, falando, ó, estamos aqui. Nossa. Entendeu? E recebemos as comunicações, né? Transcritas por telepatia. Então, assim, mas para isso o grupo tem que estar legal. Ok. Tem que estar bem. Não é aleatório, entendeu? Exato. Compreendi. E isso até arrasta-se também, lá está, para cada um individualmente. Às vezes a gente fica questionando, porque é que eu não vivencio tal coisa? Se calhar não é para vivenciar, se calhar precisas ainda de compreender coisas que já vivenciaste.
para chegar a esse ponto onde tu almejas, não é? E também, Helder, tem pessoas que são contatadas fisicamente, por exemplo, como o Ricardo Gonçalves, como a Verônica Pazuells, Sisto Pazuells e outras pessoas. Talvez, vai saber o que eles escolheram antes de reencarnar. O trabalho e o acordo que eles fizeram com esses seres, para num determinado momento da vida deles, eles serem contatados para eles se lembrarem, recordarem disso e começarem um trabalho, um processo. Porque, eu vou te falar uma coisa, Helder, não é fácil. Pois. A vida dessas pessoas que são contatadas fisicamente, eu conheço algumas, não é fácil. Você abdica de muita coisa na sua vida para levar essa mensagem para o planeta de uma forma coerente, séria, centrada, humilde, sabe? E também devem sofrer assédio, não? Sim, todos sofrem, não tem como, né? Mas eles são preparados para lidar com isso também, claro, né? Claro. Então, assim, primeira pergunta para essas pessoas que querem ser contatados, eu queria ver uma nave, eu queria subir numa nave, eu queria ver um ser, queria receber mensagens telepáticas. A pergunta é, você vai bancar tudo isso na sua vida? O que você vai fazer com isso? Você vai conseguir manter o contato? Porque um contato apenas é fácil. Agora, você vai conseguir manter esse contato durante a sua vida? Porque é uma dedicação total. E a pessoa tem que questionar o que é que eu quero realmente com isto. É ego, é fama, é aparecer. Isso. Ou eu sinto um propósito interno de realmente poder cooperar com essa raça, com esse planeta e fazer algo, compartilhar algo junto. É isso que tem que perguntar, entendeu? Entendi. E é assim que nós vamos fechar esta maravilhosa conversa, mais uma, né? Deixando aqui o voto que a Liliane vai voltar para nós continuarmos, que há aqui muita coisa que não tocámos e que eu quero que a Liliane compartilhe connosco. E é isso, amiga. Muito obrigado por ter retornado aqui a este novo espaço. Foi muito bom. Este novo Entre Mares, né? Nós estamos separados pelos mares, mas muito unidos por esta amizade. E com essa imagem linda do Diego, então... É verdade. Unimos perfeitamente. Hoje eu vou encontrar com ele e vou até comentar. Posso fazer uma propaganda? Claro, eu esqueci. Fala. Gostaria de falar para quem está assistindo, né, que eu tenho uma editora, junto com o sócio Luiz Fernando Iani, que chama tesseractumeditorial.com.br. E lá vocês podem encontrar muitos livros bacanas, inclusive os livros do Ricardo Gonçalves, que são os Protocolos de Contato, Portal Cósmico de Órion, os meus livros, que é Projeção Astral, O Despertar da Consciência, e também o Infanto Juvenil, Viajando nas Estrelas, e muitos outros livros sobre poesia, literatura, toda essa parte acadêmica também, filosofia, enneagrama, feng shui, tem muitas coisas bacanas, sérias, com autores muito dedicados, que fazem parte da nossa editora. E tem o meu site, que é lilianemoura.com.br, lá vocês conseguem ver datas de curso, eu tenho cursos online também, para vocês estarem assim, sempre próximo da gente. O que vocês tiverem de dúvida, eu sempre estou respondendo através de e-mail, através do Instagram, ou seja, qualquer parte. É isso aí, pessoal. Sigam a Liliane no Instagram. Obrigada, foi muito bom. E sigam também o Entre Mares Podcast no Instagram. Isso mesmo. É isso aí, onde eu compartilho lá estas conversas. Eu aviso, lá é feito o aviso, os banners de divulgação para vocês estarem a par dos convidados, e aos poucos vou trazendo mais coisas, e o TV Consciência Próspera do querido Samuel, que também é um amigo em comum e que tem o seu canal já há 13 anos, e portanto sigam também, isto passa em simultâneo nos dois canais. Liliane, até uma próxima, muito obrigado. Vou fechar aqui com esta maravilhosa vinheta. Obrigado, Liliane, até uma próxima. Tchau, para vocês também. Tchau. Obrigado.